tenho algo a compartilhar com você. Essa mensagem, na verdade, foi uma mensagem que Deus me deu há um tempo atrás. Eu acabei escrevendo esse livro sobre ela. Eu acho que tem uma coisa interessante, é que muito se fala em amor ou em amar, mas será que nós sabemos verdadeiramente o que é o amor? Eu e você já vimos ou vivemos e experimentamos muitos tipos de amores, vamos dizer assim. Porque nós amamos, por exemplo, quem é casado ama o cônjuge, amém? Quem tem filhos ama os seus filhos. São amores diferentes. A Bíblia, em seu original no grego, ela dá uma palavra para cada tipo de amor, mas falar sobre amor é uma coisa muito forte. O apóstolo Paulo, aos Coríntios escrevendo, ele fala sobre o que é o amor, né? Até cantores seculares já fizeram músicas sobre esse texto bíblico, né? E a Bíblia diz que, ele fala que ele pode falar a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor, não é nada. Não é verdade? Ele diz que pode dar todos os seus bens, olha que interessante, e a dar até o corpo a ser queimado, mas se não tiver amor, não é nada. Eu acho interessante isso, porque todas as expressões que Paulo usa ali, ao falar sobre amor na sua carta aos Coríntios, ele fala de ações que elas fazem parte da vida daqueles que amam. Ele fala, por exemplo, de entregar todos os seus bens. Será que alguém entregaria todos os seus bens? É uma pergunta. E se entregasse, será que teria como entregá-los se não por amor? É uma outra pergunta. Então é interessante que ele diz o seguinte, que coisas grandes podem ser feitas, porém se não tiver amor não vale nada. Então o que quer dizer isso? Quando eu vejo o texto dele falando que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu dê todos os bens, ou que eu dê o meu próprio corpo a ser queimado, se eu não tiver amor, eu nada sou. Ele está querendo dizer que o amor é uma coisa muito mais forte do que muita entrega que nós podemos fazer. Ele está dizendo que a gente pode dar coisas grandes, mas não serem de repente baseadas tanto no amor, não estão com o alicerce dessa ação não é o amor. Então ele está querendo dizer que o amor é uma coisa extravagante demais, porque para mim, ao meu ver, alguém dar tudo que tem só por muito amor, mas ele diz que há possibilidades de que mesmo que eu desse, mas não tivesse amor, nada seria. Quer dizer então que o amor é algo sobrenatural, e na verdade muito se fala sobre amor, mas pouco se vive, ou pelo menos pouco se entende. Porque amar é algo extraordinário. Ele mesmo diz que o amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúme, ele tudo suporta, ele tudo tolera, ele tudo crê. Então amar de verdade é muito além daquilo que a gente pensa. Muitas vezes a gente fala que ama alguém, mas a gente ama até que esse alguém pise no nosso calo. Porque a partir do momento que ele pisou no calo, a gente parece que deixa de amar. Porque as nossas ações demonstram o amor que temos. Não é verdade? E aí eu parando para pensar sobre isso, e até escrevendo, né, quando eu estava escrevendo o livro, o Espírito Santo falando ao meu coração, a gente pensa muito sobre amor quando a gente vê, por exemplo, um filme de romance. Quem gosta de filme de romance? Levanta a mão. Eu aprendi uma coisa, irmão, a melhor coisa que tem nesse mundo sobre filmes é gostar de filme de Natal. Eu não gostava de filme de Natal. Aí esse ano, a pastora me convenceu a ver um filme de Natal com ela. Pronto. Acho que já vi todos os filmes de Natal da Netflix. Por quê? Porque o filme de Natal é só final feliz, gente. Você lembra esse filme de Natal no final triste? Não tem. A pessoa não morre no final, né? Separa, mas fica junto. É muito legal. Você não te indica ver o filme de Natal. Mas brincadeira à parte, a gente às vezes fica tocado por um filme que vimos
De repente um romance lindo, onde o príncipe enfrenta, né, a sua família e todo mundo para poder se casar com aquela moça plebeia, né? E quantas pessoas, eu sou um pouco dura, não choro em filme, mas a pastora, se a pessoa lá chora, ela chora também, e assim, ela chora demais em qualquer filme. Aí eu falo, não é possível que com isso você está chorando, quando a mulher está chorando, mas arranca lágrimas às vezes, né? Porque o amor é algo lindo realmente. Porém, existe uma história de amor que ela é muito mais profunda do que qualquer filme de Hollywood ou de outros lugares possam expressar. E mais do que isso, é uma história real e muito real. E quando Deus falou comigo sobre o amor em ação, Ele não falou sobre simplesmente uma história ou um conto, mas na verdade é algo que, vamos dizer assim, este filme foi baseado em uma história real. Amor em ação é a história de realmente, quando você realmente vê o amor agindo em todo o tempo. Sabe, quando Deus colocou isso no meu coração, e o tema da mensagem é esse, amor em ação, não tem como você falar de amor sem unir a Ele uma pessoa. Por isso o tema dessa mensagem é amor em ação. E quando eu falo que o amor está agindo, tem um nome por trás disso. Essa história tem alguém que com a sua vida demonstrou em todo o tempo o amor. Em todo o tempo. Mesmo quando o rejeitaram, mesmo quando escarneceram-se dele, mesmo quando o cravaram na cruz, o que ele exalava era amor. Então falar de Jesus ou da história de Cristo é realmente falar do amor em ação. Se você quer entender mais sobre amor, leia sobre Jesus, porque Ele é o amor. Ele é mais do que uma história, Ele é mais do que um conto, Ele é o amor andando, agindo e vivendo nessa terra. Jesus é o amor em ação. Então quando nós falamos do amor em ação, nós estamos falando da própria pessoa de Jesus. Sabe? O amor em ação tem nome, o nome dele é Jesus. E quando nós paramos para analisar todas as suas ações, as suas palavras, tudo que ele fez, é o exalar de mais puro amor. É maravilhosa a história. Não tem como a gente viver diferente quando expostos à realidade do amor de Cristo. E eu queria junto com você analisar algumas partes, porque todas seriam impossíveis no tempo que temos, mas algumas partes da história do amor em ação. Eu queria compartilhar com você, abre a sua Bíblia comigo em primeiro lugar, no capítulo 8 de João, Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 1. Nós vamos analisar como o amor agiu diante de diversas situações. E realmente toca profundo ao meu coração ver como Jesus agia diante das situações mais inusitadas que ele poderia encontrar. Olha o que diz João capítulo 8, verso 1. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Olha a história. Aqueles homens, ou de repente o próprio marido da mulher, a Bíblia não fala quem foi que achou, mas o que diz foi que ela foi pega em flagrante. E pela lei de Moisés, preste atenção,
que ainda nesse tempo estava válida, porque a mudança da lei para a graça só aconteceu depois da morte e ressurreição de Cristo. Foi só depois que Jesus morreu na cruz, pagando todos os nossos pecados e ressurgindo da morte, e quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, que a graça é estabelecida. Então, no tempo de Jesus, ainda quando ele estava vivo e andando, eles ainda estavam sob o domínio da lei. E se você não sabe o que a lei dizia para uma pessoa que era pega em flagrante adultério, era apedrejamento. Então, em outras palavras, aqueles homens estavam cumprindo o quê? A lei humana, a lei de Moisés. Ela necessitava o apedrejamento. E aí, olha o que acontece. Verso 3 fala: os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada. E ele diz assim, olha, eles disseram assim, no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés, eles usam a lei, que as tais sejam apedrejadas. Tu que dizes? Verso 6: eles eram tão malignos que eles não só queriam matar a mulher, mas também queriam pegar o próprio Jesus. Diz assim: isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Eu acho interessante que, mesmo como quando confrontado, o amor em ação não perde as estribeiras, vamos dizer assim. Do jeito que ele estava, ele continuou. E era uma situação forte. Ali estava uma mulher, tinham vários homens com pedras nas mãos, mas o amor em ação estava escrevendo na terra. E ele continuou. E aí olha só o que a Bíblia diz. E como insistissem, eles continuaram a falar. Imagina um alvoroço em volta de Jesus. Você consegue entrar na história? Perguntaram-lhe. Endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós, que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, o que ele faz? Escrevia na terra. E é interessante, diz no verso 9: quando ouviram isso, saíram um a um. Diga comigo assim: um a um. E interessante, fala assim: a começar pelos mais velhos até os últimos. Cada detalhe na Bíblia eu acho interessante. Por que a Bíblia faz questão de dizer que primeiro saíram os mais velhos e depois os mais novos? A começar por aqueles que tinham mais tempo de vida. Se tinha mais tempo de vida, tinha mais o quê? Pecado. Como acusar? Como eu posso cobrar do outro se eu pego? E aí continua dizendo o seguinte: começando os mais velhos até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher. Só eles. E diz assim que estava no meio, falando da mulher. E endireitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles que os acusadores? Aí ele fala assim: ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. O interessante de tudo, que ela estava diante do único que poderia condená-la, porque todos os outros ali tinham pecado, mas o único que podia pegar na pedra e falar: ou eu posso te condenar porque eu nunca pequei. O amor e a ação responde assim para ela: nem eu também te condeno. Vai, não peques mais. A primeira
com você hoje é que o amor em ação está em busca de perdoar os mais horrendos pecados. Muitas coisas me chamam a atenção nessa história, e eu infelizmente não vou poder gastar tanto tempo em cada uma delas, porque senão eu vou ficar preso em uma só. Provavelmente isso vai acontecer, não sei se na primeira, mas na segunda, de repente. E aí você volta aqui semana que vem para terminar de ouvir sobre o amor em ação. Mas tem coisas que me chamam tanto a atenção nas atitudes do amor em ação. Quando eu falar o amor em ação, você já sabe que eu estou falando de quem? Que mesmo diante de situações tão inusitadas, ele nunca perdeu o controle. Gente, preste atenção numa coisa. Aquela mulher, a Bíblia não diz, mas de repente ela tinha filhos. Marido com certeza tinha, porque ela estava adulterando. Então tinha marido. Aquela mulher em nenhum momento pensou nos seus filhos quando estava adulterando. Em nenhum momento pensou no seu marido. Em nenhum momento pensou que poderia até morrer. Ela cometeu um pecado. Estamos falando de um adultério, é coisa simples para você? Não. Então eles estavam diante de uma mulher que realmente errou. E errou feio. E imagina o que estava passando no coração daquela mulher naquele momento, arrastada por vários homens, pensando assim: meu Deus, eu acabei com a minha família, os meus filhos estão lá chorando, não só por um casamento que se terminou, mas por perderem a mãe, porque eu vou morrer. O que não estaria passando na cabeça daquela mulher? Mas tudo que ela menos imaginaria, que de repente no pior dia da sua vida, ela daria de cara com um amor nessa. Tudo que ela menos poderia imaginar é que de repente no pior dia da sua história, porque a Bíblia não diz como era o passado dessa mulher. De repente ela foi uma mulher boa a vida toda, mas caiu. Quem está de pé, conte para que não? Quem somos nós para acusar? Caiu. Deu lugar ao diabo, deu lugar ao pecado, pecou, caiu. Então, diante de uma história tão triste, que ela tinha agora perdido o marido, de repente, vendo que seus filhos iam ficar sem mãe, ela nunca imaginaria que encontraria o amor. E com toda a calma, além de tirar de sobre ela o peso da acusação de todos que estavam ao redor, ele olha para ela e fala assim: ninguém te acusou? Quer dizer, você já está livre da sociedade. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Aqueles homens poderiam não terem sido tocados na sua consciência quando Jesus falou aquilo. Você está me entendendo? Eles poderiam dizer assim: mas na lei não diz que tem que ser santo para apedrejar, só manda apedrejar. O que fazer? Porém, eles foram tocados na sua consciência. Jesus, com a sua expressão de amor que é tão poderosa, ele toca a consciência daqueles homens. E quando aqueles homens são tocados na sua consciência, ele vira para a mulher e fala: ninguém te acusou? E ela diz, vamos dizer assim, não, pelo visto não, Senhor. E aí aquele que poderia acusá-la, condená-la, lançá-la no inferno, fala: nem eu. Só te dou uma direção: vá e não peques mais. Queridos, não tem maior amor do que esse. Se você não sabe, Jesus se colocou numa posição de ser julgado, ou até mesmo ele ser apedrejado por não cumprir a lei. Porém, o amor não se importa com isso. O amor em ação está à procura de pessoas que pecam para perdoá-las e mudar a história delas.
totalmente a história delas. E aquele dia que estava tão horrível para aquela mulher, que seria o pior dia da vida dela, agora ela se depara com esse amor tão poderoso, e com o alívio em dizer: meu Deus, só Ele poderia fazer isso aí. Só Ele poderia dar uma chance, ou uma nova chance, para alguém que não merece, porque pelo ato dele ela não merecia uma outra chance. E aquela mulher se torna uma seguidora de Jesus. E aí você começa a pensar sobre isso, e da mesma forma Ele agiu com você. De repente, quando Ele te encontrou, você não tinha cometido um ato de adultério, mas tantos outros pecados. E Ele podia, com toda a autoridade, impor o dedo e dizer: você é um pecador, imundo, destinado ao inferno. Mas assim como Ele fez com aquela mulher, a única coisa que Ele fez é o seguinte: eu também não te condeno, agora vai e não peques mais. Ele nos dá uma nova oportunidade todos os dias, Ele nos dá uma nova chance todos os dias. E não para aí, eu continuo vendo o amor em ação agir. Olha o que diz em João capítulo 4. Tem algumas coisas que me chamam a atenção. Deixa eu dizer uma coisa a você. Nesse texto, você vê a mulher pedindo perdão a Jesus? Você vê? Você não vê Jesus cobrando dela pedindo perdão? Você não vê? Você não vê em nenhum momento Jesus falando assim com ela: olha, ajoelha aqui, peça perdão agora. Você não vê. Ele só pergunta: ninguém te condenou? Ela fala não. E ele não imputa mais dor ao coração dela, porque o desespero que ela passou para chegar até diante do amor em ação foi algo horrível. Ele não traz mais dor ao coração dela. A única coisa que ele fala é o seguinte: olha, eu te perdoo. Vai, minha filha, viva feliz, não peques mais. Ela teria que correr atrás do prejuízo, sim, porque tinha um marido insatisfeito, tinha perdido a sua família. Mas Jesus dá uma nova oportunidade os piores pecadores. Esse é o amor e a ação. Agora, em João capítulo 4, eu vejo uma história parecida, mas um pouquinho diferente. Olha só, João 4, a partir do verso 5. Diz assim: foi com Jesus a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como o Senhor, sendo judeu, pedes para mim, que sou samaritana? Aí, entre parênteses, fala assim: porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Está dando uma explicação. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhes: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Verso 15 diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la.
Disse-lhe Jesus: faz o seguinte, isso aí não é minha palavra, viu? Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5, e o que agora tem não é teu, já está no 6º. Isso disseste com verdade, falou para a mulher. Daí você está dizendo que não tem marido, você já teve 5, está com uma boa e não é teu. Disseste bem, falaste a verdade. Verso 19: disse a mulher: Senhor, veja que é profeta. E ela começa uma questão espiritual com Jesus. Ela fala assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, que a salvação vem de Deus. Mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher fica tão impactada que ela começa a falar algo interessante. Verso 25, ela fala assim: olha, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Verso 26, Jesus disse: eu o sou. Eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou que falas com ela? Verso 28: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter. Na primeira situação, Jesus estava no seu lugar e chegaram aqueles homens acusando a mulher, expondo todos os seus pecados diante de Jesus. Agora diz a história que Jesus estava indo a um lugar e não havia necessidade de passar por Samaria, mas ele quis passar por lá. Você já começa a entender o porquê, né? E aí ele para no poço, no horário em que provavelmente ninguém iria lá. Mas você deve entender o porquê que Jesus parou naquele poço naquela hora. Porque ele sabia que uma pessoa especial devia ir naquele momento, ou ia naquele momento. E por que aquela mulher ia buscar água num horário que ninguém ia? Num horário de sol quente, em meio a um lugar desértico? Porque ela tinha fome, ou má fome. Então o horário que o poço estava vazio era o horário que ela foi. E aí, chegando lá, ela se encontra com Jesus. Jesus começa uma conversa com ela, com muita sabedoria, ele dá um pouco d'água. E ela expressa a sua dor de ter que ir no horário que ninguém ia por causa da vergonha dos seus pecados. Quando Jesus fala assim: se você soubesse que ele fala contigo, você lhe beberia água, ele daria água viva. Ela, por favor, me dá dessa água para que eu não precise voltar aqui para buscar. Está entendendo? E aí começa assim então a conversa. Jesus propõe a ela de dar água para ela, dar dele mesmo a água viva que dele fluía, o Espírito Santo. Mas aí ele provoca uma situação diferente da mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério e agora estava sendo acusada pelas pessoas. As pessoas trouxeram a acusação diante de Jesus. Agora Jesus provoca a situação. Onisciente, ele sabia a vida daquela mulher. E o que ele faz? Vai lá e chama seu marido. Será que o amor em ação queria envergonhá-la? Qual era o desejo de Jesus a mostrar àquela mulher o pecado dela?
acusando, mas aqui ele mesmo provoca aquela mulher para falar sobre o seu pecado. E glória a Deus, ela foi transparente com Jesus. Entre aspas. Ela fala, não tem marido. Aí ele fala, disseste bem. E aí ele conta a história dela. Ele sabia. Não porque alguém havia contado, mas ele sabia como Deus, pela sua licença, a história de vida daquela mulher. Não foi ali à toa. Ele não passou por Samaria à toa. Ele não passou por ali à toa naquele horário. Ele não chegou naquele horário ali à toa. Tinha um propósito. Diga comigo assim, o amor e a ação sempre agem com um propósito. Sempre. E aí quando ele pergunta àquela mulher, a ideia dele não era acusá-la ou envergonhá-la. Ela responde, não tem marido, para cortar o papo. Aí ele fala, você até disse bem que não tem, mas por trás disso tem uma história. Você já teve sim, o que você está agora não é seu marido. Aí ela fala, vejo que o Senhor é profeta. Mas eu quero falar o seguinte, o que me chama mais atenção aqui é que mesmo diante de uma história pecaminosa de uma mulher que vivia em pecado, que estava em pecado, estava com um homem que não era dela, além de já ter passado por diversos casamentos, Jesus não a questiona para condená-la. Jesus não a questiona para envergonhá-la. Mas ele faz vir o entendimento da necessidade de um Messias. Tanto que quando aquela mulher escuta aquilo e fala assim, olha, vejo que o Senhor é profeta, e eu sei que veio o Cristo que vai nos anunciar todas essas coisas. Pela realidade de vida pecaminosa dela, ela entendeu que só Cristo poderia mudá-la. E para surpresa dela, num dia de tarde, no sol quente, buscando água na fonte ou no poço, ela se encontra com amor e ação. Que com a intenção mais maravilhosa do mundo, revela toda a vida daquela mulher, mas não para condená-la, senão para libertá-la. E nós vemos uma ação maravilhosa de Jesus. Não é normal ele conversar com mulheres, porque a Bíblia diz que os discípulos ficaram perplexos. E muito menos os judeus não se davam com os samaritanos. E ele está conversando com uma mulher e ainda samaritana. Então mesmo diante dessa situação, a ação de Jesus, o que o amor em ação faz, é expor a realidade de vida para trazer perdão. Ele sai da sua rota, ele vai para um lugar diferente, num horário ruim, para encontrar uma mulher simplesmente para perdoá-la. Eu posso dizer então que o amor em ação, ele andava atrás de pecadores a quem perdoar. Entendendo? E quando ele depara com ela, ele se revela a ela, ele traz sobre ela um alívio. Aquela mulher deixa o cântaro, simbolizando, deixando a vida passada dela, e sai daquele lugar arrependida, transformada a tal ponto que ela chega na cidade e de pecadora ela é transformada em uma evangelista em questão de minutos ou horas. Não sei o tempo que ela levou para chegar lá, mas de uma pecadora que estava ali sendo confrontada por Jesus com amor, recebe o perdão, reconhece-o como Cristo. A primeira coisa que ela faz, ela fala, meu Deus, existe um amor que vai além do amor dos homens. Por que ela teve 5 maridos? Porque ela era uma pessoa que tinha problemas emocionais. Ela tinha problema na área sentimental, ela casava com um, com outro, porque estava em busca do amor verdadeiro, e de repente ela encontra com a pessoa do amor. Ele muda toda a história dela com poucas palavras. E ainda hoje Jesus está em busca de pecadores para perdoá-los e transformá-los, para tirar o peso do pecado. Ainda hoje Jesus está em busca de pessoas para salvá-las, para dizer, não é
isso que eu escolhi para você. Tem mais. E aquela mulher entende isso, e ela é impactada por um amor tão profundo, que nenhum dos 5 maridos que ela teve poderia dar, nem aquele que não era mais marido dela, que não era marido dela. E ela sai dali com uma vida transformada e traz uma multidão para Jesus. É isso que acontece quando nós nos deparamos com amor em ação. Deixa eu dizer para você uma coisa, meu irmão. De repente você tem vivido o cristianismo como uma religião, mas é muito mais do que isso. É um Cristo vivo que te ama e tem prazer em te salvar. Tem prazer. E é isso que acontece quando nos deparamos com esse amor. Falei. Não saí do ponto 1, irmãos. São só 7. Mas você está conseguindo entender esse amor? Deixa eu dizer para você uma coisa. Jesus realmente te ama. Jesus quer mudar a sua história. Ele não tem prazer em apontar os seus erros para que você saiba deles e seja condenado. Não, Ele tem um prazer em mostrar a você a sua realidade para mudá-la. Mas nós só vamos continuar, nós vamos ter uma vida nova se deixarmos encontrar com Ele. Tanto a mulher adulta quanto a mulher samaritana, quando expostas a esse amor, elas falaram: eu não posso continuar da mesma forma. Existe um Deus que me ama acima das minhas falhas, acima dos meus pecados. Eu posso falar uma coisa para você tão poderosa, tão forte. A Bíblia diz que o que leva as pessoas ao inferno não são os pecados que ela cometeu. Que é isso, pastor? Não são os pecados que nos separam de Deus? Não são pelos pecados, ou pelo pecado de Adão que entrou as maldições do mundo? Verdade? Porém, a palavra de Deus diz em João capítulo 1. Perdão, vou ler João capítulo 3. Capítulo 3, verso 16. Vamos ficar de pé, irmãos. Gente, o tempo da pregação passa rápido, mas hoje passou muito mais rápido. João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Amém? Mas continua falando. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18. Quem crê nele, que diz? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Diante desse texto, o que condenou as pessoas? Os pecados que elas carregavam? A Bíblia diz que aquele que crê nele será o quê? O que crê nele
não crê não está condenado. É lógico que é por conta do fruto do pecado, mas a diferença está não que ele perdoa os que pecaram menos ou pecaram mais. A diferença da condenação eterna é porque aqueles que pecaram, seja muito ou pouco, mas que foram até Jesus, se arrependeram e receberam perdão e creram que Jesus pagou na cruz, foram salvos. Mas aqueles que pecaram da mesma forma, e até mesmo às vezes menos do que aquele que se entregou a Jesus, mas não foram até Jesus e não creram que Jesus pagou o seu pecado na cruz, estão condenados. Então o que os condenou não foram os pecados que cometeram, foi o fato de uns terem crido que o Cordeiro Santo veio para pagar os seus pecados e se arrependeram deles, e outros não. Você está me entendendo? No verso 19 fala assim, aí falou o verso 18 termina falando da condenação, que aqueles que não creem já estão condenados. E aí fala assim, olha, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então preste atenção, o que condena uma pessoa não é o tanto de erro que ela cometeu na vida. Cometeu, é uma realidade. Vai lá e chama seu marido. Não tem, é verdade. Você teve 5, você tem agora nasceu. Sua vida está cheia de pecado. Falando daquela mulher. O que condena as pessoas não foi o que eu fiz daqui para trás, mas é o que eu faço daqui para frente. O que vai mudar a minha história é se eu coloco os meus pecados diante daquele que pagou eles por mim na cruz, arrependido, ou se eu continuo neles. A salvação e a condenação está se eu creio em Jesus, que Ele pagou os meus pecados, estou disposto a ter uma nova vida com Ele todos os dias, ou se eu não creio que Jesus pagou os meus pecados, não estou disposto a viver com Ele. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus te ama. E vale a pena servir. Vale a pena se encontrar com amor em ação. Como disse, o tempo é muito pequeno, mas semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos continuar essa mensagem falando de diversas outras coisas que acontecem quando nós temos um encontro com amor em ação. Mas a primeira delas é que Ele está disposto a perdoar os seus pecados, a mudar a sua história, a te levar ao céu. Ele realmente te ama. E aí, a salvação vai depender de você. Aqueles que creem que Jesus pagou os seus pecados naquela cruz, se entregam a Ele, são salvos. Aqueles que não creem e não se entregam já estão condenados. A responsabilidade agora é conosco, porque tudo que o amor em ação tinha para fazer, Ele já fez. Feche seus olhos em nome de Jesus.